Olá, eu sou a Van e tô aqui para mais um vídeo de conteúdo da Shang. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente elabora, como que a gente pensa que as travessias da Shang Experiências. E o primeiro ponto que a gente vai trazer é a definição do que é a travessia, enfim, essa palavra, né? E quando a gente pensa em travessia dentro do mundo do trekking, dentro do montanhismo, é o ato de atravessar, né? Então a gente parte de um ponto para o outro, em que a gente, né, enfim, passa por uma fronteira, em que a gente começa, sei lá, tipo na cidade em São Paulo e termina em Minas, né? Então isso é uma travessia, em que a gente vai passando, a gente vai atravessando regiões, continentes, cidades, enfim. Então esse é o conceito de travessia ao pé da letra. Agora, o que são as travessias aqui na Shang? Porque não necessariamente, né, as nossas travessias, e principalmente as travessias de um dia, porque as travessias longas a gente faz isso sim, mas as travessias de um dia a gente não atravessa às vezes lugar nenhum, né? A gente faz uma trilha dentro de um parque, dentro de uma reserva, ou às vezes não necessariamente, é sempre num parque ou numa reserva, né? Mas a gente não atravessa, a gente se mantém em São Paulo, por exemplo. Não atravessa cidade nenhuma, né? Região nenhuma. Então, quando a gente fala de travessia, é sempre uma questão de um símbolo, é uma travessia simbólica dentro do nosso processo interno de autoconhecimento. Então, a gente está sempre ali atravessando a nós mesmos por meio desse recurso que é a caminhada, que é a trilha. Então, o produto principal aqui nosso não é a trilha em si, apesar dela ser uma coisa muito importante, né? Ou então o trekking ali que a gente faz quando a gente faz uma travessia longa, né, e tudo mais. Mas o nosso produto principal é o autoconhecimento. É esse atravessamento de nós mesmos, é o enfrentamento dos nossos medos, das nossas angústias, de todos os outros sentimentos que surgem enquanto a gente caminha ali. É o sair, né, do piloto automático e fazer esse mergulho interno para que a gente possa, então, entender o que a gente vai precisar atravessar muitas vezes e tudo mais. Então, esse é o nosso produto principal. E a gente faz isso por meio das caminhadas, por meio dessas experiências que levam tanto o nosso corpo quanto também o nosso mental, o nosso emocional num limite, porque é um pouco disso, né? Tanto que quem já fez as travessias mais longas com a gente já sabe que a gente sempre vai fazendo ali um grau, né, de dificuldade, em que tem sempre um dos dias em que é o dia mais difícil, em que a gente vai caminhar ali mais, eu sempre falo, né, do processo de morrer, em que a gente vai morrer, uma parte nossa vai ficar para trás ali. Então, a travessia ela começa efetivamente quando você decide fazê-la, né? Quando você olha ali e fala assim, nossa, me tocou, né? Mexeu comigo, faz sentido eu fazer essa trilha, fazer essa travessia com a Shang. Ou seja, lá para onde você for, porque toda travessia acaba, né, enfim, gerando alguma coisa, vai te transformar, por mais que você não vá com a gente. A nossa diferença aqui é que a gente leva um tema, né? Que aí é um outro pilar. Então, nós temos aqui, bom, a gente já definiu, então vou tentar ir organizado. A gente definiu, então, o que é a travessia da Shang. Quando a gente fala de atravessamento, vai respeitar o individual dentro do coletivo, que a gente vai em grupo. Eu odeio esse negócio de que a gente tem que estar todo mundo igual, é tudo grupo, somos... Não. O coletivo, ele é importante, mas ele só é possível se primeiro existir um individual. Então, dentro de um grupo ali, que a Shang tá conduzindo, a gente sempre vai respeitar o individual de cada um, senão não vai fazer sentido. Se a gente tiver que tá todo mundo na mesma roda, não vai rodar, né? Então a gente precisa sempre entender qual que é o teu momento e você vai ali, então, enfrentar os seus próprios desafios no teu mundo individual. E se você quiser compartilhar, vai ser muito legal. E às vezes você vai ver ali no outro que vai ser um espelho, porque o grupo ele faz também isso, né? O outro ele vai ser um espelho para que você consiga enxergar aquilo que você não vê. Tudo aquilo que você percebe dentro de um grupo sempre vai ser você, nunca é o outro. Até quando existe um incômodo, né? E já aconteceu isso, às vezes, no grupo, que a pessoa fala assim, nossa, mas fulano tá andando devagar, mas ciclano, que as pessoas, né, tipo, porque a gente é julgador, né? Enfim, de natureza, então a gente acaba, essa pessoa, ela tá caminhando de um jeito, eu não gostei do jeito que... E a primeira coisa que eu sempre digo, nada aqui tem a ver com o outro. Se você se incomoda com o outro andando devagar ou rápido, né, com a modo como o outro anda, é porque você tem algum incômodo com você em relação a isso. O outro tá lá na vida dele, o outro tem direito de caminhar do jeito que ele quiser. Então você que precisa avaliar, né, o porquê que isso te incomoda.
Por que esse jeito me incomoda? Talvez é porque isso me remete a alguma experiência que eu já tive. Isso me lembra algo, né? Isso me lembra algo que eu já vivi. Isso é algo que é meu. Então é aí que tá o atravessamento. Quando a gente faz isso, a gente vai de uma ponta para outra, em termos de consciência dentro da mente. Bom, acho que falamos demais até sobre o que é a travessia. E aí a gente tem então aqui alguns pilares. Na hora então de fazer esse planejamento, de montar, que é aquilo que você recebe depois. Primeiro, então a gente faz toda aquela pesquisa, eu vou lá e aí faço uma lista de todas as trilhas, né? Enfim, vejo os outros lugares, quem já fez, quem não fez. É muito uma pesquisa minuciosa, em que eu vejo a distância, quilômetros, qual é o nível de dificuldade, por mais que existam aí diversas questões em relação a isso, mas a gente precisa entender qual que é o nível de dificuldade, qual é o melhor período para fazer essa trilha, porque tem lugares em que chove muito, período XYZ, tem período de montanha, aqui é legal, aqui não é. Eu pego referências de quem já fez, quem não fez, toda essa pesquisa que demanda aí um pouco de atenção. Feito tudo isso, eu vou escolhendo ali algumas para que a gente possa ir fazendo o reconhecimento. E aí é a parte legal, né? Porque a gente vai antes. Então nós aqui da equipe, a gente vai e faz um reconhecimento, a gente faz a trilha ali quando a gente não conhece. Depois, quando vai levar o grupo, talvez a gente tenta sim levar um guia, dependendo da circunstância, dependendo do nível de dificuldade, daquilo que a gente vai enfrentar como desafio dentro da travessia, porque a gente tá levando um grupo, então a gente precisa ser responsável por ele. Mas no reconhecimento, então nós aqui da equipe vamos, a gente faz, a gente tira foto, a gente filma, a gente, enfim, cronometra, né? Tipo, a gente faz ali a altimetria da região, pra que a gente possa montar então um material pra te apresentar. Porque o nível de dificuldade, a classificação, a gente já fez um vídeo que a gente vai deixar aqui em algum lugar, ou então tem aqui no nosso histórico. É muito difícil a gente tentar classificar uma trilha aqui no Brasil, principalmente, porque existe uma diversidade. Então, uma trilha, ela nunca é só uma caminhada, a gente vai ter, às vezes, escalaminhada, vai ter subida, vai ter descida, é íngreme de um jeito XYZ. Então, você que vai ter que entender o que é dificuldade pra você. Porque pra alguém sedentário, por exemplo, fazer, enfim, uma trilha que é nível moderado, vai ser muito difícil. Então, eu vou colocar lá nível moderado. Você vai fazer e falar assim, não, isso aqui é avançado. Não é, é avançado pra você porque você tá sedentário. Mas ainda, tipo, dessa classificação, enfim, existem muitas controvérsias. Depois você pode ver o vídeo aqui que você vai entender um pouquinho melhor. Então, você que vai tomar a decisão, putz, eu acho que dá, né? Claro, sempre pensando que não vai ser uma coisa fácil, né? Porque a gente sempre faz uma travessia, uma trilha ou uma travessia longa, porque a gente quer chegar no nosso limite. Esse é um outro ponto importante aqui das nossas trilhas, das nossas experiências de modo geral, que a gente sempre vai explorar, a gente sempre vai acessar os nossos limites. Ninguém faz uma experiência dessa porque quer se manter igual. Então aqui a gente sempre tá falando de uma transformação interna. A gente vai voltar diferente, a gente precisa voltar diferente. A Shang não é uma agência de turismo. A Shang é uma empresa de autoconhecimento. Promove autoconhecimento por meio das travessias. Então, depois de fazer a pesquisa, depois de fazer o reconhecimento com toda a classificação, de montar toda essa estrutura, de fazer um relatório ali, vem a terceira parte, que é então a escolha do tema. Esse tema, geralmente, ele vai estar bem alinhado com aquilo que a gente vai encontrar ali na trilha, né? Ou então no trekking, mas não só, porque eu também tento levar em consideração o momento em que a gente está vivendo dentro do coletivo e também tem os insights, né? Então, eu vou ser bem sincera que às vezes eu escolho alguns temas que são importantes para mim, que são temas que eu também tô enfrentando, né? Porque eu também tô no meu atravessamento. Quando eu levo vocês lá, eu também me levo, né? Então, eu também faço meu processo de morrer junto com vocês. Então, a gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Tipo, não tem diferenciação, não tem separação. A única diferença é que eu planejei um tema e eu vou levar ele ali, mas eu vou passar por ele como todos nós, como todo mundo ali. Então, a escolha desse tema, ele vai estar alinhado com, sei lá, qualquer coisa, vem às vezes a ideia, eu acho que eu quero falar sobre isso, tem a ver com esse momento e tal. Eu não sei direito como é que funciona isso aqui dentro, mas é uma coisa que vem meio intuitiva, meio de observação, enfim, de entender o que as pessoas elas vêm me trazendo, também com o meu trabalho clínico e tudo mais, os temas, né, que estão aí no ar, e eu vou captando junto tudo, pego as teorias. Eu gosto muito da teoria do Joseph Campbell, eu sempre uso ela como uma das bases, não a única, mas ela é uma das bases que a gente fala sobre a jornada do herói, que a gente parte, né, a gente sai do nosso status quo, que, enfim, da nossa zona de conforto, parte para uma aventura,
a trilha, a trek, enfim. E aí a gente enfrenta ali os nossos monstros. Eu tenho me escalaminhado, tenho medo de altura. Eu vou ter que enfrentar aqui alguma coisa, né? Eu encontro pessoas ali ao meu redor que vão ser espelhos pra mim. Eu escolho tal, faço todo esse movimento, faço esse atravessamento e aí eu retorno, né? Eu retorno pra esse mundo em que eu saí, mas eu volto diferente. Eu volto porque alguma coisa se mudou dentro. Eu volto com um chamado novo, né? Com uma essência diferente. Então eu gosto de usar essa teoria como base, mas aí eu uso as outras, todas elas, que nem tem como, né, listar aqui, né? São anos estudando algumas coisas, aí eu pego uma coisa aqui, aparece outra aqui. E são temas dentro da psicologia ou fora dele. Eu não vou me prender nunca que são só, né, da psicologia, né, em si, mas a gente vai explorar ali aquilo que for necessário. Então é mais ou menos isso, sabe? Tudo que acontece antes de você receber as informações. Ah, e tem outra parte que são as partes que eu sempre esqueço, né, de falar, porque é aquilo que é mais chato, eu acho, pra fazer, mas é aquilo que também é importante. Então a gente vai ver, putz, é van, vamos fazer orçamento de van, tem entrada de parque ou não, que é a precificação, né, do negócio em si. Então a gente calcula tudo ali, né? Hoje em dia, infelizmente, espero um dia poder voltar a fazer isso. A gente tinha o kit lanche, nossa, era tão legal. Quem tava aqui, né, na época da Shang lá, pré-pandemia, a gente fazia sempre um kitzinho com um lanche, tinha lanchinho, tinha fruta, levava suquinho, água, chocolatinho, amendoim. Era um kitzinho super legal, que às vezes até sobrava, né? O povo nem comia tudo. Eu não comia todo o meu, porque era muita coisa, sabe esse negócio de exagerada, né? A gente não pode passar fome na trilha, não pode, o lanchinho é muito importante, né? Energia ali. Que hoje em dia, por conta da pandemia, o lanchinho está suspenso, né? Por motivos óbvios. Então depois, talvez, vamos ver o que acontece. Não existe depois, não tem como pensar no depois, né? Vamos pensar no agora. Mas, então, essa precificação que a gente faz, junto com todo aquele material que a gente fez, junto com o tema, então você recebe lá, que é o que a gente publica no nosso site e tudo mais. Isso, todas elas. As longas, inclusive, a gente também faz da mesma forma. Inclusive, já dando spoiler aqui, eu adoro, né, fazer isso. Em setembro, a gente só tá definindo aqui a data, né, enfim, tô vendo na agenda. Em setembro, eu vou fazer o reconhecimento, uma trilha longa, né, que vai ser, já vou falar, que vai ser o Caminho da Fé, que a gente definiu. A partir de Borda da Mata, a gente vai de Borda da Mata até Aparecida. Ali, a gente conta 9 dias, mas a gente vai dividir isso em 3 travessias, 3 dias cada, pro ano que vem. Então, em 2022, a gente não sabe ainda as datas, a gente vai ter essas 3 travessias longas, a gente vai partir de Borda da Mata até Aparecida. E por que Borda da Mata, né? Porque a gente faz um caminho que a gente gosta muito, que a gente pretende fazer de volta também, que é o Caminho da Prece, que vai de Jacutinga, em Minas Gerais, até Borda da Mata. Então, seria meio que uma continuidade. Quem já fez o Caminho da Fé, por exemplo, pode partir ali com a gente, pra gente continuar e chegar até Aparecida, né? Claro, em 3 partes. E sempre quando eu falo aqui Caminho da Fé, Caminho da Prece, eu sei que são caminhos assim, tidos como religiosos, né? Porque as peregrinações geralmente elas têm um cunho religioso, mas aqui a gente nunca vai trazer religião no meio, tá bom? Então, que isso fique muito claro. Nós não somos uma empresa de peregrinações religiosas, tá? Não tem nada a ver com religião. A gente tá falando sobre espiritualidade de um modo muito amplo também. De espiritualidade que tem a ver com autoconhecimento. Eu sempre falo, a minha religião é meu autoconhecimento, entendeu? Eu posso beber de várias fontes, e aí cada um vai beber das suas, mas é sempre para que a gente possa mergulhar em nós e não se conectar com nenhum ser fora da gente, né? O objetivo ali é a gente se conectar com esse ser que tá aí dentro, né? Se a gente não consegue nem se conectar com a gente, por que a gente quer se conectar com um Deus que tá fora? Sabe? É uma loucura. Então, assim, a gente precisa se conectar aqui. Às vezes, o fora vai ser um espelho, mas não é o fora. Tá sempre aqui dentro, entende? Acho que vocês, tipo, já estão acostumados, né? Com esses termos e tudo mais. Vocês estão aqui, né? E já nos acompanham. Então, é isso. Acho que era isso que eu queria trazer hoje. O vídeo ficou longo, eu pensei em fazer um vídeo curto, era pra ser um pouquinho mais técnico, mas enfim, eu como sempre eu acabei falando muito. Então espero que você tenha gostado, para que você possa entender um pouquinho melhor o que a gente faz, o como a gente faz, o cuidado, né, que a gente tem com todo esse preparo, porque é muito importante, né? Nesses anos de Shang, a gente já passou aí por algumas experiências em que a gente teve grandes aprendizados de acerto e erro. Então a gente
gente foi sempre adequando, né? E a gente, claro, não chegou ainda no patamar ideal. A gente vai ter que adequar ainda muitas coisas, mas a gente vai fazer isso ao longo do caminho. Não tem como fazer isso antes, não tem como fazer isso agora. No caminho, a gente vai corrigindo, né? Com a ajuda de vocês que vão embarcar nessa com a gente. Então, tudo isso é muito importante. Então é isso, espero que tenha gostado, espero que tenha feito sentido, tenha tirado aí dúvidas, talvez vocês tenham em algum momento sobre nós. Se tiver alguma outra, se você tiver alguma sugestão, quiser saber de alguma coisa diferente daquilo que eu não falei, coloca aqui embaixo. E se você tiver afim, dá uma olhadinha nas nossas travessias, ou então aguarda, porque as 2 travessias que a gente tem aqui, só a travessia de novembro que eu tenho uma vaga ainda disponível, uma única vaga disponível, que vai ser a travessia do dia 20 de novembro, em que o tema vai ser da dualidade a não dualidade, em que a gente vai falar sobre as sombras, né, sombras e luz. Esse vai ser o tema, mas tá lá no nosso site, enfim, tá no link aqui na nossa bio, então pode ir lá, né, enfim, dá uma olhadinha. Não sei se vai ter ainda essa única vaga, filha única. Mas em dezembro a gente vai ter uma terceira travessia de um dia esse ano, que eu ainda estou fazendo os reconhecimentos. Estamos, né? Fazendo os reconhecimentos ainda. A gente já fez algumas, foram muito legais, só que eu acho que não para esse momento. Então eu tenho aqui algumas ideias ainda, algumas ali na minha listinha que a gente precisa testar, para então montar e apresentar para vocês e fazer tudo isso que eu falei, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima semana.